Olá, bem-vindos, bem-vindas a esse momento que é histórico para a ProBrain e para a fonoaudiologia. Sim, a IA chegou nos treinamentos auditivos e corporativos. Antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que fizeram esforços para entrar e ficar conosco na apresentação de forma híbrida aqui na Eretz Bio, mas infelizmente por motivos técnicos de conexão, a gente teve que encerrar a transmissão, mas vocês terão agora esse conteúdo integralmente e ainda com a possibilidade de ver a foto de todas as pessoas que estiveram aqui conosco e deram uma contribuição muito grande depois numa roda de conversas que nós fizemos. Foi muito gostoso. Eu quero agradecer a presença da doutora Mara Belal, da Aline Quirilos, Juliana Algodoal, Marisa Barbara, a Ana Elisa Moreira Ferreira, a doutora Rosiane Yamazaki, Glaucia Madásio, a Mariana Peters, a Karina Maranenza, a Noemi Oliveira, a Carolina Navarrete, a Nina Engler, a equipe ProBrain, enfim, todas as pessoas que compartilharam esse momento muito especial e que depois deram suas contribuições numa roda de conversa muito rica, como deve ser todo encontro de pessoas que têm ideias e que sabem colocá-las em ação. Então, espero que você se inspire com o que vem pela frente. Mas antes, vamos saber quem somos nós? Quem é a ProBrain? Somos uma startup que acredita que todas as pessoas podem compreender melhor o mundo e, com isso, melhorar a sua comunicação, a sua aprendizagem, a sua participação no mundo. Para isso, nós oferecemos soluções neurotecnológicas visando alcançar esse propósito. Esse é o time da ProBrain, que trabalhou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. É um time maravilhoso e é um dos nossos superpoderes. Esse time vale ouro. E eu quero agradecer especialmente os meus sócios e cofundadores da ProBrain, o Henrique Serione, publicitário, que está aqui com a gente, e a Diana Faria, que é uma fonoaudióloga de mão cheia. Então, graças a todo esse time, estamos aqui e convidamos vocês a preparar as suas conexões. O que nós vamos falar? Nós vamos abordar questões sobre qual o papel da IA na fonoaudiologia, como usar a IA em treinamentos auditivos e corporativos e quais as perspectivas dessa tecnologia. E atualmente, quando a gente fala de IA, não é mais nada tão distante. Quem aqui já não ouviu falar do ChatGPT? E se vocês ainda não usaram, eu tenho certeza que vão usar. Se você ainda não tem o ChatGPT no seu celular, já já você terá. A gente não pode confiar em tudo que ele escreve, mas ele dá uma bela ajuda na busca ali de construção de textos, na busca por informações, porque ele ainda é uma IA em desenvolvimento, né? Uma máquina em aprendizagem, em desenvolvimento. Afinal de contas, o que é a tal da inteligência artificial que teve um boom esse ano de 2023, mas que já vem sendo estudada há muito tempo? A inteligência artificial consiste em sistemas e tecnologias capazes de realizar tarefas que normalmente requerem muita inteligência humana. Precisam de tomada de decisão, precisam de associações com conhecimentos. A IA, ela permite construir máquinas, computadores, sistemas que possam perceber, raciocinar, aprender e tomar decisões de forma similar aos seres humanos. Algumas das aplicações mais conhecidas de IA: análise de dados financeiros, a condução autônoma, né, a gente já ouve falar dos carros que são autônomos, daqui a um tempo a gente não vai mais precisar dirigir ou pegar um aplicativo com motorista, vai ter um carro que é guiado pela inteligência artificial. Isso já existe, não está ainda acessível a todos, mas já existe. Tutoriais online, tradução de idiomas. Hoje em dia, a gente pode assistir qualquer curso em qualquer idioma, porque imediatamente existe essa possibilidade de transcrição, que no começo era muito ruim
E hoje está muito melhor, porque a IA tem um processo de aprendizado da máquina, que faz com que quanto mais você utilize esse sistema, mais ele vai ficando preciso e mais você pode confiar nos resultados. Se você entrar no chat GPT, logo no início ele avisa, olha, gente, isso aqui ainda é experimental, a gente ainda está testando, não confie em tudo que está escrito aqui, não coloque dados sensíveis, porque a gente está testando e a gente vai usar isso para aprender, para a máquina aprender. Mas tudo bem, a gente se diverte, a gente aproveita, a gente utiliza. Muito importante, sistemas de diagnóstico médico. Hoje, uma pessoa que está, por exemplo, no interior do Rio Grande do Norte, pode ter o seu exame avaliado e laudado por um médico do Hospital Albert Einstein. Então, já existe e já é ativo um sistema que permite que essas informações todas sejam cruzadas, mesmo que haja grandes distâncias. Mas o que é mais legal? Tudo isso está nutrindo um sistema que aprende padrões, porque o grande segredo da inteligência artificial é conseguir identificar padrões e saber lidar com esses padrões. Então, enquanto a gente precisa ouvir muitas vozes para começar a classificar as vozes e acertar ali na predição de qual é um possível diagnóstico para aquela qualidade vocal, a gente tem o computador aprendendo isso com muitas vozes muito rapidamente, ele não cansa, ele não precisa parar para comer, ele não precisa parar para dormir, e ele consegue trazer resultados muito mais rápidos, com uma quantidade de dados maior. Então, o que a gente leva, às vezes, 10 anos para se tornar um especialista, a IA consegue fazer isso num tempo muito menor. E isso vai aumentar a precisão de diagnósticos médicos e da área da saúde, inclusive da fonoaudiologia, como, por exemplo, a percepção ali da fala e da linguagem de crianças, para que os pais possam saber, será que eu tenho que procurar um fonoaudiólogo? Será que o desenvolvimento da fala do meu filho está dentro do esperado? Como eu disse, a inteligência artificial precisa aprender com dados quais são os padrões do normal, do alterado, do tipo X, do tipo Y. Então, ela, a partir da teoria do aprendizado computacional em IA, em inteligência artificial, e por meio do uso de algoritmos e de modelos matemáticos complexos, a máquina reconhece padrões e, com isso, oferece com muita consistência opções de tomadas de decisão, por exemplo. Esse aprendizado acontece a partir de dados e de experiências anteriores que podem estar numa grande base de dados, que pode estar na integração da base de dados de diferentes hospitais do Brasil ou do mundo. E com isso, a gente tem, num tempo menor, a compilação do conhecimento e das melhores práticas. E a boa notícia é que a IA melhora com o tempo. Então, quanto mais a gente usa, quanto mais existe ali o acesso e o uso da inteligência artificial, mais ela vai se tornando precisa naquilo que ela se propõe a fazer. E talvez você esteja se perguntando, e na fonoaudiologia? Bom, nós sabemos que a IA já está na nossa vida. Basta você falar que quer um produto que ele aparece na mídia social. Você fala o nome de um lugar que você gostaria de ir, aparece passagens aéreas para aquele lugar, hotéis, passeios, na próxima entrada que você fizer no Google ou em qualquer mídia social. Isso não é por acaso, né? A IA já está na sua vida, rastreando todo o seu comportamento nas mídias, nas compras que você faz pela internet e até na sua voz, porque sim, quando você autoriza o uso do microfone, aquele site ou aquele sistema, ele está monitorando a sua voz, e as palavras que você fala podem servir de input para trazer ali uma proposta de um curso que você queira fazer, ou de uma viagem, ou de um produto. Mas a IA, como é que ela pode entrar na fonoaudiologia? Como que a gente pode, ou o que já existe? Às vezes a gente pensa que isso está muito distante, mas se nós formos consultar a ASHA, a nossa grande referência mundial da fonoaudiologia, da audiologia, a gente tem um artigo que foi publicado em 2020, antes da pandemia, foi em fevereiro,
dizendo, né, perguntando, como a IA irá remodelar os serviços e práticas da fonoaudiologia do futuro? Então, nesse artigo, ele traz 4 grandes áreas, né, a documentação clínica mais eficiente e que permite a integração de dados de várias origens, de várias fontes, tecnologias assistivas para clientes, então a IA é capaz de identificar, por exemplo, qual é a dificuldade que o indivíduo tem e produzir ali uma assistência específica para ele, uma avaliação objetiva, né, na área de voz, nós temos aí muitos estudos usando a IA para fazer reconhecimento de padrões vocais, alterações vocais, separar o que é o normal do alterado, por exemplo, e a prática personalizada, ou seja, a partir do perfil de um indivíduo, oferecer uma prática terapêutica específica para as necessidades daquele indivíduo. E com tudo isso, tem algo que até a doutora Mara falou agora há pouco, né, na nossa roda de conversas, que é muito importante. Uma série de atividades mecânicas, ou, por exemplo, enquanto você faz lá o tempo que você leva para fazer um quadro fonêmico, a IA faz isso, e enquanto ela está fazendo isso, você pode otimizar aquilo que você tem para fazer, a sua relação com o paciente. Você tem aí um ganho muito grande de tempo em tarefas que não assim, que são tarefas que a máquina pode fazer, mas que hoje a gente ainda não tem quem faça. É como se fosse um assistente virtual. A Columbia University tem aí na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas um artigo que fala sobre como a inteligência artificial pode ajudar crianças com dificuldade, né, com distúrbios de linguagem, de fala e de audição. E eles apresentam 40 recursos gratuitos. 40 recursos gratuitos na internet com inteligência artificial. A IA, ela pode analisar padrões de fala, identificar problemas específicos, e muitas das aplicações da IA citadas nesse artigo da ASHA estão relacionadas a screenings, né, a triagens, a avaliações que nos ajudam a separar quem tem a possibilidade de ter um determinado problema de quem não tem. Então, essas ferramentas podem ser muito úteis, inclusive pensando em larga escala, quando a gente pensa quem vai, por exemplo, numa escola ou na saúde pública, a gente conseguir, com uma ferramenta que pode ser usada em larga escala, identificar precocemente problemas que só apareceriam depois que a criança tivesse uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo. O nosso objetivo na ProBrain é ajudar as pessoas a escutar melhor, a compreender melhor o que elas ouvem, porque escutar muda tudo. Você sabia que escutar tem a ver também com saúde mental? As dificuldades no processamento do que a pessoa ouve podem ter impacto direto no risco de depressão, de ansiedade e até na baixa autoestima. Existe uma correlação entre transtornos do processamento auditivo central, né, de dificuldades de processamento auditivo e a tendência a problemas de saúde mental. E hoje, nas empresas, os problemas com a saúde mental são a primeira causa de afastamento do trabalhador. Além disso, trabalhar em um ambiente que tem outras pessoas falando, ou um ambiente ruidoso, seja uma fábrica ou seja um escritório de coworking, distrai o raciocínio, reduz a atenção seletiva e a memória, e reduz a concentração e a produtividade em escritórios abertos. A boa notícia é que o treinamento auditivo melhora a capacidade do cérebro de focar apenas nas informações que interessam. E aí você passa a gastar menos energia para focar num ambiente que tem competição sonora. Porque hoje, se a gente não tem um treino mais específico, quando a gente está num ambiente ruidoso, principalmente quando as pessoas falam assuntos que são do nosso domínio, nós temos que ativar 3 áreas do cérebro a mais para conseguir prestar atenção, e isso gera um desgaste energético que, no final do dia, se reflete em fadiga, em estresse e pode ajudar a compor um quadro de burnout. Agora, quando a gente chega nas empresas, né,
você vai apresentar ali uma possibilidade de interação com a empresa, seja para fazer um trabalho de audiologia ocupacional, ou para fazer treinamento de competência comunicativa, ou cuidado com a voz do operador de telemarketing, por exemplo, né? Se a gente chegar falando de processamento auditivo, as empresas não sabem exatamente do que estamos falando. Então, a palavra que cada vez mais a gente ouve dentro do escopo das chamadas de soft skills é escutativa, né? A escutativa é essa nossa capacidade de ir além do ouvir, é ouvir e dar um significado e direcionar a nossa atenção para aquilo que nós queremos realmente escutar. Para isso, eu preciso de competências fisiológicas, ou seja, eu preciso de um bom processamento auditivo central, mas eu preciso também ter um equilíbrio das minhas condições emocionais, né? Qualquer um de nós, quando está preocupado com um filho doente, com um parente que não chegou, que está com alguma doença, a gente vai ficar ali com o nosso nível de atenção comprometido, o processamento da informação comprometido. E também tem situações circunstanciais, o ambiente está mais ruidoso, eu dormi pouco nessa noite, ou eu estou com fome. Essas coisas fazem com que a gente tenha uma falha, uma potencial falha de processamento também. Eu quero aqui convidar os meus colegas audiologistas, pessoas que trabalham especificamente com processamento auditivo, a expandirem a percepção da nossa área de atuação. Nós precisamos continuar atendendo as crianças que vêm diagnosticadas com transtorno do processamento auditivo. Sim, precisamos ajudar os idosos na reabilitação auditiva. Não basta colocar um aparelho auditivo, eu preciso ajudar esse cérebro a escutar novamente com qualidade aquilo que ele ouve, amplificado por um aparelho de amplificação sonora. Agora, além de tudo isso, nós podemos ajudar pessoas que não tem queixa, ou aquela porcentagem de pessoas que tem um problema de processamento auditivo e passaram a vida inteira sem saber que tinham. Então, com ou sem diagnóstico de transtorno do processamento auditivo, se a pessoa tem dificuldade para focar, né, para direcionar sua atenção, para memorizar, particularmente memória auditiva, ou para entender o que ouviu, ela vai se beneficiar com o que a gente vai propor aqui hoje. Ela vai se beneficiar com um treinamento auditivo. Nós sabemos que a orelha ouve, mas é o cérebro que escuta. Uma audiometria normal, né, ouvir bem, não garante que a pessoa entenda bem o que ela ouve. Então, quando nós falamos do processamento auditivo central, que é essa jornada que o som percorre da orelha, passando pelo tronco cerebral até chegar no córtex auditivo primário, gerando aí uma série de associações com engramas ou com memórias que nós já temos armazenadas, né? Não é à toa que uma falha nesse processo pode ter um impacto na memória, na atenção, na linguagem e mesmo na cognição da pessoa. Idosos que têm perda auditiva, aliás, pessoas com perda auditiva progressiva ali, elas têm 5 vezes mais chance de desenvolver uma demência, se não forem estimuladas, né? Se não tiver uma boa reabilitação auditiva. Então, essas falhas nas conexões que envolvem o processamento do som, nesse trajeto, nós chamamos de transtornos do processamento auditivo central. Mas eu realmente quero chamar a atenção para um universo muito maior do que o transtorno do processamento auditivo central. Porque existem muitas pessoas subdiagnosticadas, existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de processamento e que acham que são distraídas, que acham que tem TDAH, que tem déficit de atenção, né? E muitas vezes é uma questão de processamento auditivo por trás. Em média, 20% da população tem algum grau de acometimento no processamento auditivo. Não necessariamente um diagnóstico que leve ali a necessidade de um trabalho, mas pensando que nós temos 10 habilidades auditivas no mínimo, isso pode acontecer tranquilamente. O trabalho da doutora Letícia Borges e da equipe da doutora Maria Francisca Colella Santos, da Unicamp, mostra, né, que existe para toda criança com otite média crônica um risco
de 100% de impacto em alguma alteração de processamento auditivo. Então, vamos pensar, quantas pessoas, segundo aí a Academia de Otorrinolaringologia, né, buscando ali nas informações, 24% da população infantil tem otite, né, otite média crônica. Então, a gente tem realmente, esse número 20% faz sentido. Agora, segundo a ASHA, menos de 2% dessas pessoas são diagnosticadas. Isso pode impactar a fala, o desenvolvimento de fala, a alfabetização, o vocabulário pode ser mais restrito, mais limitado, e a gente pode ter aí distúrbios de atenção que, inclusive, levam a pessoa a procurar, muitas vezes, um neurologista achando que é um TDAH e pode ser um problema de processamento. E com a idade, né, com a perda, com a presbiacusia, acima de 65 anos, 70% dos idosos têm algum grau de perda auditiva, ainda que leve, com impacto no processamento auditivo central. E existe uma correlação desse cenário com o destino cognitivo, né? A pessoa tem mais chance de ter demência se ela não cuidar da audição e do que ela faz com o que ela pensa, né? Colocar o cérebro para funcionar em cima daquilo que a pessoa ouve. Agora, os adultos muitas vezes são negligenciados, né? A gente fala das crianças, a gente fala dos idosos, mas uma criança que teve um problema né, tinha um problema de processamento auditivo e não foi tratada, ela vira um adulto que tem suas dificuldades no ambiente de trabalho. Esse adulto, muitas vezes, é aquele adulto que é considerado distraído, de baixo rendimento, ou atrapalhado, ou que tem uma fala mais monótona, é a pessoa desafinada. Dificilmente o desafinado, a menos que ele queira ser cantor, vai pensar que isso pode ter uma relação com o processamento auditivo dele. Nós estamos falando de 42 milhões de pessoas. Sim, 42 milhões de pessoas só no Brasil, sem contar os 82% de pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral e nunca tiveram a sua audição ou seu processamento auditivo avaliados, mas eles têm alguma falha, alguma alteração. As soluções da ProBrain, elas vêm justamente, né, elas nasceram dessa demanda para atender de um modo acessível, assertivo e lúdico, interessante, as dificuldades do processamento auditivo central. O nosso produto principal, né, nós nascemos com o Afinando o Cérebro, que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia do ano de 2012. Ano passado foram 10 anos de Afinando o Cérebro. Ele nasceu ali com menos de 50 atividades e hoje tem mais de 200. Então, é uma plataforma que vem evoluindo com o tempo, ela sempre tem atividades novas, estamos sempre antenados no que acontece na ciência para transformar o conhecimento em atividade terapêutica, sempre cuidando para que haja comprovação científica, que a gente ofereça algo que realmente ajude os pacientes. Fizemos toda uma remodelagem para ficarmos assim, em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados, e a Anvisa já liberou o uso do Afinando o Cérebro com suas finalidades. Agora, andando Brasil afora, o que a gente percebia? Que, muitas vezes, o fonoaudiólogo, não do grande centro, o fonoaudiólogo mais do interior, de uma região mais afastada, ele não tinha para quem encaminhar o paciente, que ele tinha certeza que tinha um problema de processamento auditivo, porque na região dele não tinha. Até a pessoa conseguir esse encaminhamento em outra cidade, levava tempo. E as pessoas perguntavam, como é que eu faço para saber que habilidades treinar no meu paciente? E aí disso nasceu o Audibility, uma triagem de habilidades auditivas que permite o mapeamento das habilidades e a indicação de quais precisam ser estimuladas. Ele não substitui nunca uma avaliação do processamento auditivo central, mas ele cumpre o papel de triagem, separando as pessoas que têm alteração do grupo das pessoas que não têm alteração e direcionando quais habilidades devem ser estimuladas. E permite o monitoramento no longo do tempo de quais são as evoluções dessa pessoa. Então, é muito bacana, acessível e permite a democratização de uma avaliação. É um produto só para fonoaudiólogos,
precisa provar que é fonoaudiólogo para poder adquiri-lo, mas mesmo assim, a gente ainda ouvia, puxa vida, qual o jogo que eu indico para o meu paciente? Né, são tantas opções, né, ele tem lá o seu perfil, a sua dificuldade. O próprio paciente, né, muitas vezes olhava ali, nossa, mais de 200 jogos, por onde eu começo? Foi aí que surgiu, né, diante dessa provocação, dessa sensação de que, puxa, o afinando o cérebro tem tanto para entregar, mas não basta você sentar aleatoriamente e jogar qualquer sequência de jogos. A gente pode ser muito mais assertivo se fizer uma trilha de atividades que tenha um embasamento fisiológico e que cumpra exatamente a rota que aquele indivíduo precisa percorrer para desenvolver suas habilidades auditivas. Então, surgiu a ideia de colocar a inteligência artificial juntando esses dois produtos. E aí, como é que a gente faz para usar a inteligência artificial nos treinamentos auditivos? E eu vou além. Quero muito incentivar a fonoaudiologia a olhar para as empresas, para os treinamentos corporativos. Vocês sabiam que a maior parte dos treinamentos de comunicação em empresas não é feito por fonoaudiólogos? São profissionais que têm empresas de treinamento, tem muito administrador, o pessoal da comunicação, publicitários, mas fonoaudiólogo mesmo, a gente tem um espaço imenso para ocupar, porque quando a pessoa que trabalha com a comunicação e com a competência comunicativa numa empresa é fonoaudiólogo, o trabalho é muito, muito mais completo, muito melhor, com um olhar muito mais fundamentado. Bom, ok, vamos colocar inteligência artificial juntando os dois produtos para que os jogos do Audibility, aliás, os resultados dos testes do Audibility pudessem recomendar quais jogos aquela pessoa teria que jogar. Então, precisa de gente especializada para fazer isso, né? Então, nós entramos em contato com o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tivemos o apoio e a parceria. O professor Ossamo foi o professor que foi nosso consultor, e ele nos deu de presente a indicação da Graciete Cavalcante Batista, que é uma especialista em IA, e que fez o desenvolvimento né, minerou todos os nossos dados e desenvolveu essa IA com excelência. E o que foi muito bonito foi ver o brilho nos olhos dela por dizer, puxa vida, é a primeira vez que eu vejo o meu trabalho teórico impactar vidas, né? E ela continua com a gente até hoje, exatamente por esse impacto que a gente gera nas vidas das pessoas quando nós podemos oferecer um produto que realmente promove transformações. Então, pedimos para a FAPESP, entramos com um pedido de bolsa, né, concorremos a uma bolsa no projeto PIP, que é um programa de inovação de pequenas empresas, entramos, ganhamos e desenvolvemos essa plataforma inteligente para desenvolver e aprimorar habilidades auditivas, de memória e de atenção, para trabalhar não somente no nosso cenário de saúde, que é consultório, clínica, hospital, ambulatório, meu sonho, né, de ver, às vezes, no SUS, esse tipo de possibilidade de atendimento, mas também para educação, né, nas escolas e para treinamentos corporativos. Vamos lá. Juntando, então, a expertise dos jogos do Afinando o Cérebro com o rastreamento e a triagem Audibility, apresentamos para vocês, em primeiríssima mão, Audiofoco. Audiofoco é o primeiro treinamento cognitivo auditivo com recomendação por inteligência artificial no mundo. Recentemente, nós apresentamos num congresso de audiologia computacional internacional, a nossa inteligência artificial para treinar as habilidades auditivas, foi muito bacana, e se vocês entrarem no site do congresso, está lá o resumo com a configuração de como funciona essa jornada e o trabalho que nós fizemos para validar tudo isso também. Porque não adianta só a gente criar um produto, a gente tem que saber se ele funciona, se ele cumpre aquilo que ele se propõe. Então, o Audiofoco
é o resultado da integração dos testes selecionados do Audibility com os jogos do Afinando o Cérebro, sendo que a tecnologia utilizada, desenvolvida, né, esse algoritmo de inteligência artificial, que foi desenvolvido para pegar os resultados da triagem do Audibility, somado às habilidades, né, analisando as habilidades estimuladas em cada atividade dos jogos do Afinando o Cérebro, a partir desse algoritmo, ele recomenda uma trilha personalizada de atividades para aquela pessoa melhorar o que ela pode melhorar, o que faz sentido para ela. Então, a trilha sai personalizada. E quando a pessoa joga, enquanto ela joga, se ela foi bem, ela vai para um nível mais difícil. Se ela foi mal, ela vai para um nível mais fácil. Se ela está ainda mais ou menos, ela continua no mesmo nível. Então, a inteligência artificial está tanto dentro da escolha da trilha, como na recomendação dos próximos jogos dentro dessa trilha. E aí vem a pergunta que não quer calar, afinal de contas, a recomendação pela IA é confiável? Então, para saber disso, nós fizemos uma pesquisa para comparar os resultados do treinamento das habilidades auditivas de um grupo de pessoas que fez o treinamento indicado por um profissional seguindo um protocolo já validado cientificamente, comparando os resultados com um grupo que fez o treinamento indicado pela inteligência artificial. Então, a validação seria ok se os resultados do grupo que fez os jogos e o treinamento recomendado pela IA fosse igual ou melhor do que a indicação do profissional. Estávamos em plena pandemia, né? A ideia inicial até era fazer com crianças, né, com jovens em escola, mas diante do contexto da pandemia, nós conseguimos fazer com adultos. E foi interessante começar pelos adultos, porque nós vimos o valor que a gente entrega para uma empresa que talvez nunca procurasse um treinamento de escuta ativa, mas diante desses resultados, a gente tem dados sólidos para dizer quais são os impactos nos colaboradores que participam desse treinamento. Então, tivemos ali 32 adultos participando, né? Nós precisávamos de 40 voluntários, mas pesquisa, pandemia, acabamos aí perdendo algumas pessoas no meio do caminho. Ficamos com 32 adultos sem queixas auditivas, em princípio. 18 seguiram o protocolo, inspirado no protocolo do trabalho de Donadon e Borges, né, e particularmente utilizado na tese de doutorado da doutora Letícia Borges. Então, esse protocolo foi aplicado e acompanhado por profissionais, né, por fonoaudiólogos. Então, a gente não fazia interferência nenhuma, só dizia qual era o jogo e seguia os jogos propostos pelo protocolo. E o 14 utilizaram o audiofoco com a recomendação da IA. Então, assistíamos eles fazendo, mas sem fazer nenhum tipo de interferência. A gente só acompanhava. 30 minutos de sessão, 2 vezes por semana. Então, primeiro, fizemos a avaliação audiológica básica presencial, avaliação eletrofisiológica, né, o P300, presencial, lá na empresa, no horário de trabalho deles, e de modo online, remoto, nós fizemos a triagem das habilidades auditivas pelo Audibility. Feito tudo isso, durante 4 semanas, 2 vezes por semana, a gente entrava online com essas pessoas, então eram 2 sessões por semana, acompanhadas por alguém. A gente só supervisionava, né? Então, quem estava fazendo o treino indicado pela IA, a gente só acompanhava. Quem estava fazendo o treino com o protocolo, a gente dizia qual era o próximo jogo. Então, eles usavam ou afinando o cérebro e iam jogando os jogos que a gente recomendava a partir desse protocolo. Depois que terminavam aí as 8 sessões de treinamento, né, as 4 semanas, a gente repetiu a triagem e o P300. Durante todo o processo, o audiofoco nos permite ter uma visão de administrador. Então, seja você alguém de uma clínica querendo gerenciar os seus pacientes, ou as pessoas que atendem os pacientes, então você pode ter um super administrador,
o administrador, que podem ser os fonoaudiólogos, pode ser gente do RH, pode ser, enfim, depende da instância em que nós estamos, e você vê desde quem já se inscreveu, fez a avaliação, enfim, a gente tem todo aí a possibilidade de gerar relatórios, depois eu mostro para vocês. Muito bem, a jornada é totalmente intuitiva, é fácil de ser gerenciada, conduzida, tem o passo a passo, não tem como fugir a essa sequência, a pessoa só precisa estar conectada, a gente recomenda que seja com um computador para ser mais fácil de lidar e que os ícones sejam maiores, pelo menos a jornada de avaliação, né, a triagem, perdão, mas pode ser feito também num tablet ou num celular. A única coisa é que fica menorzinho para realizar. E essa triagem, ela avalia não somente o desempenho de pontuação, mas também de tempo. Quanto tempo a pessoa levou para fazer aquela atividade, aquele teste. Muito bem. Terminando essa triagem, a IA vai recomendar a trilha que a pessoa vai percorrer. Pode ser uma trilha, pode ser duas, pode ser três. Na verdade, cada trilha se refere a uma habilidade auditiva. Então, dependendo do que foi encontrado, a gente vai ter um número maior ou menor de trilhas, e dependendo do nível de dificuldade, jogos mais fáceis ou jogos mais difíceis. Tanto na primeira avaliação quanto depois, a gente tem a possibilidade de imprimir relatórios, seja em gráfico, seja em radar, ter uma pontuação, inclusive que visualmente nos permite ver o que está bom, o que está mais ou menos em amarelo e o que está crítico em vermelho. Isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo e os cuidados que a gente tem que ter. E para entregar para o paciente ou para o colaborador de uma empresa, a gente tem um relatório que explica cada uma das habilidades, o que é e qual é o impacto na vida da pessoa. Né? E ao final de tudo isso, né, depois que a pessoa faz a reavaliação, esse relatório ele é personalizado, dizendo todas as evoluções que a pessoa teve e o que isso significa. E, evidentemente, se a gente identifica que essa pessoa tem uma falha de processamento auditivo que merece uma avaliação específica do profissional, do audiologista, isso estará escrito em vermelho na recomendação do relatório. Mas vamos voltar aos resultados, afinal, fizemos uma pesquisa para saber se a IA promovia o mesmo resultado que o treinamento feito pelo protocolo com o fonoaudiólogo. Tchan, tchan, tchan. Dos 7 testes comportamentais que nós utilizamos para este trabalho, né? O que é que nós tivemos? A média dos resultados dos testes pré e pós-treinamento aumentou para todas as habilidades, sendo que em 4 delas a melhora foi estatisticamente significante. E percebam que interessante, nós não pegamos pessoas com queixa, eram profissionais ativos numa empresa que chegaram até nós para fazer como voluntários para um treinamento. Mas é claro que se eu me voluntario para um treinamento de escuta ativa, é porque eu imagino que eu possa ter alguma melhora nisso. Então, isso já traz um viezinho aí. Mas a gente teve a melhora estatisticamente significante, e isso foi muito importante, principalmente porque não houve diferença entre os 2 grupos. Ou seja, o treinamento indicado pela IA e o treinamento indicado pelo protocolo, eles tiveram exatamente o mesmo impacto. Não teve diferença estatisticamente significante, sugerindo que a recomendação da IA foi precisa, foi boa. E todas as habilidades auditivas com o treino apresentaram melhora na velocidade de processamento, o que traz para a gente, inclusive, a percepção de que a gente sempre pode ser mais rápido, processar mais rápido, isso vai melhorar a nossa agilidade mental, que é tão requisitada, né? Cada vez que você para, olha uma mensagem que entrou e volta, isso, quanto mais agilidade mental você tiver, mais rápido isso acontece, mais rapidamente você volta para o ponto onde você estava. Nós fizemos também um questionário de autoavaliação da escuta antes e depois de todo o processo, né, baseado na escala SAB, adaptada por um estudo em Portugal. Cristiane Nunes, perdão,
pela Cristiane Nunes e a Liliane Desgualdo, e tiveram uma melhora estatisticamente significante após o treinamento. Todos, estatisticamente significante. E empresas adoram determinados indicadores, como o chamado NPS. Então, a gente pergunta, de 0 a 10, quanto você recomendaria esse treinamento para um amigo ou para um colega? Para nossa surpresa, a resposta foi unânime, 10. E olha, era um questionário anônimo. Eles poderiam falar mal, poderiam dizer que não gostaram, foi 10. E esse indicador fez com que a empresa que generosamente cedeu ali o espaço e o tempo dos funcionários para fazerem o treinamento, quando a gente apresentou os resultados e pelo que eles ouviam dos comentários dos seus colaboradores, eles diziam, chegaram para a gente, né? Ok, fizemos em 40. Quanto custa para 400? E nós imediatamente fechamos um treinamento para 400 colaboradores, ou seja, tem resultado. Mas para provar e ver o que acontece no cérebro, nós buscamos também fazer avaliação eletrofisiológica, a gente tinha algumas dificuldades técnicas, porque a região era na Avenida Paulista, em São Paulo, com muitas antenas, então não foi muito fácil fazer, capturar bons sinais, e muitos desses resultados não foram considerados por conta dessas interferências, mas daqueles que tiveram um sinal mensurável, não precisa ser especialista em eletrofisiologia para ver a diferença antes e depois desse treinamento, dessas sessões, mostrando, indicando, sugerindo que a área, né, a quantidade de neurônios recrutados para o processamento da informação quando ela chega no córtex auditivo primário passou a ser maior ou mais eficiente. Muito bem, então, em síntese, o treinamento cognitivo auditivo que a jornada proposta pela IA ofereceu promoveu melhora geral nas tarefas de escuta, ou seja, na performance da pessoa, melhora no tempo de respostas, ou seja, um impacto na agilidade mental, e melhora na autoavaliação da competência de escuta. As pessoas acharam que melhoraram, né? Um dos resultados que trouxeram muito para a gente foi a memória ali verbalmente, né? Foi o quanto a memória passou a ser mais afiada, e eu lembro muito de uma pessoa dizendo, nossa, eu tenho que trabalhar com tokens o dia inteiro, autorizando transações financeiras, e eu sempre tinha que anotar o token. E com o treinamento, eu passei a fazer direto, sem precisar anotar. Isso me deu uma agilidade, né? Então, é muito bacana, porque a gente otimiza também as funções quando o cérebro está muito mais focado. Ou seja, resumindo, o audiofoco se revelou uma solução eficaz e acessível para aprimorar as habilidades cognitivas auditivas. E quando eu falo acessível, é porque, pensando no universo corporativo, incorporar essa ferramenta num trabalho de treinamento é um custo muito pequeno comparado ao custo do treinamento. Pensando em consultório, a gente ainda está aí num processo de validação de modelo de negócio, mas quem tiver interesse pode já entrar em contato com a gente. Tem aqui no link, na descrição da live, o contato do suporte para quem tiver interesse, seja para usar no consultório, numa clínica, ou fazer treinamentos com o audiofoco, a gente já tem aí uma proposta para vocês. Bom, mas vamos voltar ao que interessa. Quais as perspectivas dessa tecnologia? Olha só que bacana. O audiofoco, ele pode ser usado em prevenção, em triagem e intervenção. Falando em prevenção, nós estamos aí iniciando um projeto piloto com a Unimed, lá no Rio Grande do Sul, dos vales do Taquari e Rio Pardo, para estimular idosos, né, os 60 a mais, que frequentam as atividades ali do centro de saúde deles, para que eles tenham, né, para analisar qual é o impacto disso na qualidade de vida dos idosos. Então, é um trabalho de prevenção. E num ambiente onde você tem, por exemplo, muito ruído, né? Uma fábrica, chão de fábrica. Já pensou? Você é audiologista que faz audiometria periódica nesses colaboradores, poder oferecer para a empresa?
além da foto de como está a audição, um treinamento auditivo para manter essas funções, porque muitas vezes o colaborador, ele fala, poxa, eu ouço, mas eu não entendo. Faz audiometria? Ainda está ok, porque a falha começa pelo processamento auditivo. E esses os nossos treinamentos podem ajudar a manter aí essas conexões ativas. Serve para triagem, triagem em escola, triagem em centro de saúde, triagem em sistema, por exemplo, de check-up. Conversamos com uma grande operadora de saúde que se interessou em usar o audiofoco para os check-ups dos executivos que anualmente são acompanhados. É aquela história, eles falaram, ao invés de a gente só mostrar o retrato do problema, a gente oferece também uma opção de solução, e com a evolução a gente observa, essa é uma pessoa que merece, né, uma atenção, que precisa de um profissional fonoaudiólogo ali para fazer sei lá, para já ter um cuidado mais especializado, ou é uma prevenção mesmo, né? É uma forma de monitoramento da saúde auditiva e cerebral, né, cognitiva associada à audição. E a intervenção, porque serve para a gente fazer intervenções em grupos grandes, por exemplo, quem trabalha em posto de saúde, por exemplo, pode ter várias crianças com, né, vários adolescentes ali que estão com dificuldades escolares sendo estimulados ao mesmo tempo. Em Portugal, a gente tem os fonoaudiólogos atuando, os terapeutas da fala atuando nas escolas. Olha que bacana ter essa possibilidade de fazer uma intervenção em grupo, sendo que cada um está tendo ali personalizada a trilha que ele tem que percorrer. Então, o fonoaudiólogo está lá orientando, mas tem um monte de gente ao mesmo tempo, com uma orientação personalizada, e o fonoaudiólogo faz a gestão disso. Bom, voltando para as empresas, e eu insisto, fonoaudiólogos, olhem para as empresas, elas precisam de nós. E nós precisamos também mostrar o nosso serviço, o nosso valor e nos desenvolver para falar a linguagem das empresas, né? Mas eu sou professora da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, no MBA e na FGV in Company. E olha que bacana. Falando desse produto, porque eu não tenho como não falar disso, né, por onde eu ando. Então, os meus alunos de MBA, de Desenvolvimento Humano de Gestores, aqueles que se interessavam, algumas turmas se interessavam muito, eu levava, fazia o audiofoco com eles. Isso chamou a atenção da FGV, que começou a fazer programas, por exemplo, tem uma grande empresa de café que usou o audiofoco já em 2 turmas de treinamento, o Comitê Paralímpico Brasileiro, enfim, várias experiências foram feitas, né, vários pilotos foram feitos, e a própria FGV trouxe para dentro do seu in-company um treinamento para que os executivos de conta conhecessem a ferramenta. E gerou tanto impacto, né, que pediram aí até para eu falar sobre o treinamento, né, foi meio que uma entrevista sobre a revolução do treinamento corporativo com a IA, o quanto ela pode ajudar o desenvolvimento do profissional. Olha que bacana, está lá no LinkedIn. A inteligência artificial está mudando a forma como as organizações capacitam seus colaboradores, proporcionando um aprendizado personalizado e eficiente. Isso já existe em trilhas mais comportamentais, em trilhas de aprendizado de conteúdo, mas é a primeira vez no mundo que a gente apresenta uma trilha para desenvolver habilidades auditivas que impactam a memória, a atenção, o foco e a compreensão do que a pessoa escuta, evitando retrabalhos ou falhas de comunicação. Hoje mesmo, eu mandei um e-mail para uma pessoa que queria mandar queria uma reunião, e eu falei assim, olha, posso no dia X, à tarde, com exceção do horário, né, das 15 horas. O que ela me respondeu? Imediatamente ela respondeu, ótimo, então vamos fazer às 15 horas. Eu disse que o único horário que eu não podia era às 15 horas. Foi uma falha de compreensão, de escuta, de atenção nesse processo, né? Então, a gente ganha muito tempo se a gente compreende melhor a demanda que nos foi solicitada, né? A gente otimiza recursos cerebrais para focar naquilo que importa mais. Então, a gente pode trabalhar não só as competências técnicas, mas também as soft skills. E uma das soft skills é a comunicação. E ninguém é um bom comunicador se não tiver uma boa escuta no ambiente corporativo e na vida.
Mesmo nós, se a gente não tem uma boa escuta, a gente não captura a real dor do cliente, do nosso paciente, né? Enfim, a gente tem aí essas tecnologias que transformam, a gente está trabalhando também, criando, quem for ao Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que vai acontecer em outubro, no Rio de Janeiro, vá visitar o nosso stand, o stand da ProBrain, para conhecer não somente o audiofoco, mas conhecer também os óculos de realidade virtual, treinamento auditivo com a realidade virtual. Enfim, isso já é realidade e a gente tem uma novidade, isso pode ter um custo muito menor do que se imagina. E apesar de todos esses avanços, olha que bacana, publicado no LinkedIn, é importante ressaltar que a IA não substituirá os treinamentos, muito menos os treinadores. Pelo contrário, ela potencializa o trabalho dos treinadores, tornando-os ainda mais relevantes. Os profissionais que souberem utilizar a IA a seu favor terão uma vantagem competitiva, entregando treinamentos cada vez mais impactantes. Sim, porque a gente promove resultado mensurável, inclusive. Isso gera impacto, isso muda vidas. Né? Compartilhe essa informação. Aqui um exemplo para vocês de um treinamento, está todo mundo, são pessoas que estão fazendo um treinamento de desenvolvimento humano de gestores, são todas pessoas que já são gestoras ou estão no processo de ascensão na carreira de liderança de uma grande empresa que ela é nacional, mas o treinamento foi aqui em Fortaleza, aqui uma empresa em Itaipu, um centro de treinamento aqui, já são gestores mais sêniores, são pessoas que dão treinamento. Então, foi um treinamento para pessoas que dão treinamento. Olha que bacana, todos eles ali focados no audiofoco. Para vocês terem uma ideia, aqui um outro contexto, treinamento também, nesse vídeo a gente pode ver que tem pessoas fazendo a avaliação no computador, no celular ou no tablet. Aqui uma outra situação. Opa, pulei o vídeo, deixa ele voltar aqui. Percebam, cada um no seu ritmo, um com celular, outro com tablet, outro com computador. A gente estimula o uso do computador. A única coisa que precisa é fone de ouvido, que a pessoa traz, alguns trazem de casa o fone do celular, algumas empresas, elas têm fones de ouvido que as pessoas usam para trabalhar, para atender o cliente. Enfim, é muito gratificante ver os feedbacks que essas pessoas nos trazem. Então, resumindo, o audiofoco, ele é perfeitamente aplicável em treinamentos corporativos, para melhorar tanto a performance, otimizar recursos cerebrais da pessoa que trabalha num ambiente com competição sonora, mas também para melhorar a escuta e a compreensão das pessoas. Trabalhamos com executivos que precisam refinar sua comunicação, então esse é um treinamento que não tem cara de treinamento infantil, né? Ele tem um layout muito mais para adulto. Ah, mas eu não vou poder usar com o meu adolescente ali no consultório? Pode sim. E muito em breve, a partir dos 9 anos, a gente vai ter aí a possibilidade de usar também, porque os testes são diferentes, né, para cada faixa etária. Serve de apoio para o fonoaudiólogo, por exemplo, você é especialista em voz, em MO, e não entende de processamento auditivo, mas você sabe que o seu paciente tem um transtorno de processamento auditivo, o audiofoco vai te ajudar a ser muito mais assertivo e direcionar com segurança o que essa pessoa precisa fazer, as habilidades que ela precisa desenvolver e treinar. Como eu comentei, é possível usar como triagem, como check-up, podemos levar isso para o ambiente de triagem e estimulação de escolares, e o nosso sonho, o sonho aqui de todos da ProBrain é oferecer essa possibilidade de treinamento, de avaliação, de triagem e de treinamento para o maior número de pessoas possível ali na saúde coletiva, que Zero SUS tivesse acesso a essa plataforma, e nós esperamos que isso aconteça um dia, muito em breve, de preferência. Bom,
Então, quais são os benefícios diretos que a gente pode garantir que acontecem pelos estudos que já foram realizados? As pessoas referem melhora, isso é autorreferido, tá? Melhora de foco, memória, escutativa, expressividade e comunicação. Então, a gente pode, no mínimo, dizer para as empresas que os colaboradores, os trabalhadores, os funcionários que tiverem um treinamento de escutativa podem ter impactos na performance, né, porque vai ser mais ágil, vai ficar mais focado, na comunicação, né, porque quem escuta melhor se comunica melhor, e na saúde mental, porque eu vou gastar menos recursos do meu cérebro para ficar focado e fazendo aquilo que eu desejo. Quer saber mais? Entra em contato com o suporte da ProBrain, está aqui na descrição desse vídeo, mas também fica aqui o registro 15 98150 0059, DDD 15, e a Aline, que vai atender vocês, vai estar sempre à disposição. Tem ali, quando vocês entrarem, tem um menu, né? E aí, nesse menu, não vai estar escrito ainda áudio foco, mas é só você colocar outros e dizer sobre o que você quer falar, né? Se você quer tirar dúvidas, se você quer conhecer, se você quer usar, quer aplicar, quer fazer pesquisa, né? Fazemos parceria com quem faz pesquisas. Muito bem. E agora, para encerrar, a pergunta que não quer calar. A IA vai substituir o fonoaudiólogo? Ingrid, a ProBrain está trabalhando para tirar o nosso espaço? Eu acho que vocês sabem a resposta, mas não custa reafirmar. Claro que não. Muito ao contrário. A hora que eu consigo criar um número maior de pessoas, a demanda de pessoas que identificam que tem uma dificuldade vai aumentar. A IA é uma ferramenta complementar, ela é auxiliar no trabalho clínico. Ela proporciona insights valiosos, ela acelera certas tarefas, aumentando o nosso tempo disponível para pensar no paciente, para se relacionar com o paciente, e permite escalabilidade, ou seja, a gente pode, aquele tempo que a gente se dedica a uma pessoa, a gente pode, no mesmo tempo, ajudar um número muito maior de pessoas. A supervisão e a interpretação de um profissional fonoaudiólogo são essenciais nesse processo. E nada substitui a conexão da comunicação humana. E o mundo em constante transformação, a escutativa é a base para a comunicação que faz a diferença nas relações interpessoais. E aí, quando a IA vai chegar nos seus treinamentos? Estamos à disposição. Pode deixar mensagem aqui, pode entrar em contato. Eu espero encontrar vocês no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, lá no stand da ProBrain, para vocês experimentarem, conhecerem e trazerem a IA para a sua prática. Muito obrigada. E lembre-se, o fonoaudiólogo não vai ser substituído pela IA, mas o fonoaudiólogo que não souber usar a IA será substituído por aquele que sabe. Faça parte desse time. Vem com a gente, vem com a IA, vem com a ProBrain.